meu amigo internauta, minha amiga internauta, mais um episódio no Topo Podcast, o seu podcast do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, daquelas pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje não vai ser diferente não, inclusive uma pessoa que é multiárea, conhecidíssima, olha, fantástica em todos os sentidos e agora na carreira empresarial em cima do ramo aí de entretenimento, na questão aí da gastronomia, os drinks, não fala de muita coisa positiva, mas você já conhece ela e sabe da carreira esportiva que é fantástica e vamos falar sobre isso também, então segura um pouquinho, daqui a pouco eu já apresento ela aí. Olá, Edinho, tudo bem? Fala, Mazinho, olá, nossos seguidores, é um prazer estar aqui novamente, mais um segmento diferente, mais uma pessoa aí conhecidíssima e que é da nossa cidade. Então fique ligadinho no episódio de hoje que ele está sensacional. Agradecer muito o nosso patrocinador master, né? Sem ele a gente não estaria aqui. Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Sigam eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu. Manda sua mensagem para o Diego, para o Jason. Fala o imóvel que você está buscando que eles encontram no melhor preço. É fantástico, não perca. Fala, Sheila. Oi, pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E a gente pede que você se inscreva lá no nosso canal do YouTube também. Você está aí acompanhando a entrevista. Deixa sua inscrição para nos ajudar, compartilhe com seus amigos, ative o sininho de notificações. Toda quarta-feira tem conteúdo novo. E no Instagram e no Facebook é o canal para você falar conosco, para você mandar sua sugestão de convidados, mandar suas perguntas. Todas as quintas-feiras nós abrimos a caixinha de perguntas para você fazer aqui aos nossos convidados da semana. Então, nos procure lá também e mande a sua mensagem para nós. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Não sei por onde começa essa apresentação, porque Ana Amorim, ela é campeoníssima enquanto atleta, uma referência que nós temos aí na modalidade do handebol. Eu diria que a Duda Amorim é irmã da Ana, né? É isso. Comentarista da Rede Globo, ela é uma pessoa de, fácil trato, uma pessoa de uma palavra muito, muito fácil de ser entendida. Empresária, tem aí já anos um estabelecimento aqui que é o Megapão, né? A padaria aqui na nossa cidade, mas atualmente a grande coqueluche é o Bar da Uma, que está fazendo um sucesso absurdo aí na nossa cidade também, fruto dessa competência que nós vamos abordar aqui no programa com certeza. Ana, orgulho ter você aqui, seja muito bem-vinda. Imagina, eu que agradeço o convite, é uma honra poder trazer um pouquinho da história do esporte, um pouquinho da história do empreendedorismo, né, aqui na nossa cidade e estar aqui com vocês que estão fazendo também um trabalho sensacional com o podcast, levando informação e conteúdo para todo mundo aí. Vamos falar assim, de forma breve, senão vai o dia todo, só dessa carreira fantástica da atleta para dar um rápido cartão de visitas para o nosso público, por favor. Onde é que você jogou, onde é que você esteve enquanto atleta de handebol de altíssimo nível, como é que foi a carreira? Foram 18 anos na carreira esportiva, né? Comecei aqui em Blumenau, comecei com incentivo da escola, com apoio da família, e fui crescendo, comecei a jogar para Blumenau, comecei a jogar por Santa Catarina, fui convocada para a seleção brasileira, e então começou a carreira esportiva profissional de fato, onde foi se abrindo mão de muitas coisas para poder focar na carreira esportiva. Em 2003 eu fui jogar na Europa, em um clube onde fomos, no primeiro ano, já vice-campeões da Liga dos Campeões, então a gente jogava os mais altos níveis de liga do mundo, né, do planeta, e foi um prazer ter jogado naquela equipe, aprendi bastante. Foram 8 anos de Europa, joguei na Macedônia, joguei na Hungria e joguei na Turquia. Em 2011 encerrei a carreira, então, 2004, que é o mais importante, né? Joguei a Olimpíada de Atenas, junto com a seleção brasileira. Eu era bebê do time e foi um prazer, é o ápice para para qualquer atleta poder chegar numa Olimpíada. Uma honra poder dizer que eu vesti a amarelinha lá na Olimpíada de Atenas. E a carreira, então, depois que eu fui passando por essas equipes, resolvi casar, resolvi construir a família, tal. Lá em 2011 resolvi então parar de jogar, encerrar minha carreira. Voltei ao Brasil e então aluguei a padaria que meu pai foi um grande empreendedor aqui em Blumenau. Ele chegou até 11 padarias, 26 anos de empresa. E aluguei uma das padarias dele, então comecei a trabalhar no ramo de alimentação aqui em Blumenau. As padarias tinham um nome só em todas? Qual que era? As padarias dele eram Super Pão. Super Pão, isso, claro. E aí, quando eu peguei, eu construí a minha com o nome de Mega Pão. Eu trouxe justamente Mega por trazer a história do grego, né? Eu morava lá do lado da Grécia, então Mega, grande, né? Ser maior do que a Super Pão, ser grande tanto quanto a Super Pão. Eu só queria, para fazer o recorte rapidinho do handebol para finalizar, mas assim, fiz a brincadeira com a Duda Amorim, mas melhor atleta do planeta, com muito orgulho, ou seja, imagina o teu orgulho, né, Ana? Quer dizer, você abre as portas, basicamente, aqui da nossa região para a seleção brasileira e vem a tua irmã com esses feitos também incríveis, quer dizer, além de tudo, além de ser conterrânea, ser irmã. Duda Amorim, né?
Duda Amorim, nada mais, nada menos que a melhor atleta da década, né, Nossa do handebol. Senhora. Hoje, se fosse falar em futebol, seria um Cristiano Ronaldo. Exatamente. Né? Então, eu ter sido aquela que deu o empurrãozinho é um orgulho enorme, claro. Antes, a Duda Amorim era irmã da Ana Amorim, hoje a Ana Amorim é irmã da Duda Amorim. Né? Então, ali inverteu. Ela tem 4 Olimpíadas, é 5 vezes campeã da Liga dos Campeões, eleita inúmeras vezes a melhor do campeonato lá, da Liga. Né? Não, é fantástico. É um orgulho, é um orgulho. E nesse meio tempo, me permita, mas assim, também saudar uma outra atleta fantástica, colega de vocês. Foi minha colega de mestrado. Em 2008 esteve nas Olimpíadas, inclusive a Fabiana Gripa. Fabiana Gripa foi comigo na Olimpíada de 2004. Ela foi outra pessoa fantástica. E eu lembro ela trazendo a Olimpíada, a medalha na sala de aula, nós usando, uma coisa fantástica. Sensacional. É uma um história orgulho, incrível, né? uma cidade como Blumenau, pequenininha, tem um trabalho tão forte, né? Handebol de qualidade. Handebol, né? e assim, trouxe inúmeras atletas à seleção brasileira. Eu, Fábio e a Duda chegamos aí a uma Olimpíada, mas para você chegar a uma Olimpíada tem que passar por um histórico grande de seleção e de campeonatos e de mundiais. E o trabalho que é feito aqui é sensacional até hoje, leva as meninas aí a participarem de campeonatos com a camisa amarela. E é um orgulho pra gente, né? E vamos lembrar só assim, né? E aqui tem 2 pessoas, 3 que adoram futebol e tudo, mas a gente sabe diferenciar para outros esportes também. Desse um pouquinho mais de apoio no handebol, né? Olha quanto celeiro de talento, quantas meninas daqui, o Blumenau tantas vezes vice-campeã da Liga Nacional e aquele sacrifício todo, pouquinho de apoiozinho assim como faria diferença, né, Ana? Exato. É essa estrutura que falta, né? Esse apoio que falta, porque a gente ainda está na realidade de ter que correr atrás e vender coisa para fazer rifa, para poder pagar viagem, para poder pagar alojamento. E isso é muito distante do que se vive na Europa, né? A Europa é profissional. Quando eu estava no Brasil, jogava, estudava de manhã. Eu não estava na idade ainda de trabalhar na época, mas quando cheguei nos 14, 15, 16 anos, as meninas tinham que começar a trabalhar, ajudar com a renda em casa. E chega um momento em que bate, né? O que eu faço? Eu jogo handebol, mas aí lá eu não recebo basicamente nada, uma ajuda de custo, ou vou trabalhar para ajudar a minha família. Então, essa é a nossa realidade aqui hoje, que chega um momento onde a gente tem que abrir mão de um dos dois. Exato. E na Europa, não. Na Europa, você tem uma estrutura completa para treinos, para se você lesionou, você tem fisioterapia, tem médico, é incrível lá, é realmente profissional. Então, você não vai recebendo bem e você não precisa escolher o que fazer. Você é uma profissional do esporte. Então, você treina de manhã, treina à tarde, de segunda a domingo, tem jogo, quarta tem jogo, domingo tem viagem, e você foca naquilo. E por isso o profissionalismo. E eu digo isso desde pequena, desde 14, 15, as atletas de 14, 15 anos já sabem que estão construindo uma carreira esportiva. Exato. E focam nisso ali. Não deixam de estudar, né? Mas não precisam escolher entre um trabalho tradicional e o esporte. O esporte é o trabalho delas. Então, essa é a diferença entre o que nós temos de esporte na Europa e o que nós temos no Brasil hoje. Isso tudo para valorizar ainda mais o que a Ana construiu, o que ela fez, o que a irmã dela vem fazendo ainda hoje, o que uma Fabiana fez, enfim, tantas outras que foram heroínas, acima de tudo, para poder chegar onde chegaram, porque se nós tivéssemos um pouquinho mais de cuidado com modalidades como essa, com certeza uma seleção brasileira enfileiraria títulos mundiais. Com certeza. Né? E quantas dificuldades que tem em campeonatos desse nível, exatamente por tudo que você explicou, Exato. enfim. São agora inúmeras não falta dificuldades, talento, né? Exato. Talento não falta aqui, não. Agora, Ana, vamos focar então nessa carreira empresarial. E terminou a carreira e você pensou, pô, o que eu vou fazer da vida? Foi mais ou menos assim. Como é que começou essa tua participação? Claro, teu pai já é uma pessoa também bem conhecida, muito bem estabelecida, foi um precursor aí nessa parte de padarias de fato na nossa cidade. Olha que nós temos bons nomes, é uma tradição alemã, inclusive, essa parte da... Exatamente. Né? Mas como é que foi na tua mente? Assim, bom, vou atrás, vou começar também. Como é que foi quando termina o esporte e aí como é que funciona isso na tua mente? Poucos atletas têm a noção de que quando se encerra o esporte, você tem que estar preparado para entrar num mercado de trabalho tradicional, né? Eu digo, graças ao meu pai, a oportunidade de sair do esporte e já engatar uma carreira nova, né? Essa transição de carreira foi de uma forma muito tranquila, porque meu pai já estava querendo se aposentar na época, e ele trouxe, então, a ideia de a gente alugar a padaria dele e tocar a padaria como forma não só de renda, mas de trabalho, de experiência, de empreendedorismo, né? E foi o que aconteceu. A gente tomou a decisão de encerrar a carreira lá, vamos ao Brasil. Ok, então, chegando ao Brasil, a gente vai tocar a padaria. E a gente se jogou de cabeça, realmente começou... Tu já viesse de fora com essa ideia? Já cheguei no Brasil caindo dentro da padaria, digamos assim. Nossa, que mudança. Então, a gente ficou aí 6 meses em treinamento com o meu pai levando a gente, trazendo, ensinando, mostrando como fazia.
E 2012, 1º de janeiro de 2012, a gente realmente assumiu por conta própria. E aí, vamos lá, a gente meteu a cara e a gente teve, posso dizer, uma carreira de muito sucesso aí na parte da padaria, né? Então, a gente se jogou ali no ramo de alimentação e é um ramo que exige muita atenção e exige muito empenho, digamos assim, né? A gente acorda cedo, vai dormir tarde, os problemas que aparecem são demandas quase que imediatas. Um cliente quer um bolo para tarde, né? Tu tem que estar atendendo, tu tem que estar disponível o tempo inteiro. Então, foi uma experiência incrível. Hoje, a gente escolheu encerrar o ramo de alimentação com a padaria, porque a gente realmente está cansado, temos 2 filhos pequenos. Então, a gente está pensando em focar e trazer esse projeto de trabalhar mais com o bar, que é um ramo mais de entretenimento. É gastronômico, é comida também, mas é mais entretenimento, é um pouco mais animado. E também eu vou focar agora em outros projetos pessoais, trazer esses 18 anos de história com o esporte, juntar com esses quase 12 anos aí de empreendedorismo no ramo de alimentação e levar em palestras e treinamentos empresariais aqui na cidade de Blumenau, e já tem aí em outros locais chamando e tendo demanda para poder atender. Me pergunta, só explorando um pouquinho mais essa virada de chave da atleta para empresária, mas assim, o Paulo Roberto Falcão, ele disse que como atleta, ele morre 2 vezes. Ele morre quando termina a carreira e, evidentemente, na vida natural, como nós todos um dia vamos morrer. Exato. Como é que foi para você exatamente essa transição? Parei a minha carreira, parou na hora que tinha que parar? Você realmente sentiu assim que aquele era o momento e aí inicia uma nova atividade ou não? Como é que foi isso para ti? Eu sou uma pessoa muito objetiva. A partir do momento, e sempre apliquei isso na minha vida, a partir do momento que algo não está me fazendo bem, ou que eu olho para o relógio para terminar o jogo, para terminar o treino, ou que aquilo não está me trazendo alegria no trabalhar, no treinar, eu encerro. Então, o que aconteceu? Chegou uma hora que eu estava me machucando demais. Aí comecei a pensar em construir a família, o foco já foi saindo do esporte para família. Eu já tinha aí meus 28 anos quando eu decidi parar. É nova para o esporte. Nossa, muito nova. É nova. 28 anos. Mas eu já tinha... Conquistado teus objetivos? Basicamente todos. É claro que uma medalha olímpica era muito utopia na época ainda, né? Mas, assim, eu já tinha participado de Olimpíadas, já tinha participado de mundiais. O profissionalismo na Europa é muito intenso. Então, eu fiquei 8 anos naquela intensidade onde não tinha feriado, não tinha sábado, não tinha domingo. Treinava de noite, dia 1º de janeiro a gente tinha que treinar, porque dia 2 começava a Liga dos Campeões. Então, eu vivi tão intensamente que eu resolvi, quando eu terminei a carreira, eu terminei bem resolvida. Consciente mesmo? Consciente. Assim. Eu quero encerrar minha carreira. Eu fui para o último treino sabendo que era o último treino, eu fui para o último jogo sabendo que era o último jogo. Decisão tua, pessoal? Total. E eu sou assim na vida. Hoje, comentei com vocês anteriormente, estou encerrando o ramo de padaria. Sim, sim. Foi dolorido? Foi. Tem a história do meu pai, tem a minha história ali dentro. Sim, 11 anos Foi uma já, construção linda, foi uma grande parte da minha vida. E chega um momento que tu fala, chega, deu, eu não quero mais. E então a gente programou como seria esse fechamento, como seria esse encerramento. É claro que tem muita coisa ainda a se resolver, né, agora para encerrar a empresa, mas deu. Quando eu quero, não quero mais aquilo ali, eu faço de uma forma bem resolvida, eu fico tranquila e leve com isso, isso é que é muito legal. Ana, mas só para fechar definitivamente o capítulo handebol, você nem joga mais depois disso, não brincou nem mais? Nem brincando. O pessoal Sério me chama mesmo? para brincar, para bater uma bolinha, para... Não tenho vontade. Olha só. Adoro acompanhar as meninas que jogam, agora teve um Master aí em Itajaí, as gurias jogaram, curtiram bastante, eu fui na torcida. Incentivo muito os meus filhos no esporte, então se eles querem eu vou lá, brinco com eles. Agora pegar e brincar, jogar, não tive mais vontade. Eu coloco na balança, né, o peso de repente me machucar, me lesionar nessa idade, tendo que cuidar de padaria, tendo que cuidar de bar, tendo que cuidar de 2 filhos pequenos. Não compensa para mim o risco, então... Muito bom. É engraçado, mas grandes atletas como ela têm a mesma ideia. Deu. Foi intenso. Durou o tanto que tinha que durar. A hora que eu encerrei, eu encerrei. Eu não sinto saudade. Eu vejo, fui comentarista aí nas Olimpíadas de 2016, de 2021, e muita gente vinha me perguntar, não estás com vontade de entrar na quadra com a tua irmã ali?
Não tô. Zero vontade. Bem resolvida. Eu saí bem resolvida do handebol. Tenho uma gratidão enorme por tudo que o handebol me trouxe na vida. Passou. Uso ainda o handebol hoje em dia, toda essa experiência e todo esse know-how que traz, né? Sim, vai estar princípios sempre e valores. contigo, Aplico na minha vida de empreendedora, aplico na minha vida de mãe, aplico em tudo que eu faço na vida. Então, encerrei bem tranquila, parti para outra, digamos assim. Faz muitos anos já que a quadra está distante de ti, Distante, então. eu só vou para bater palma para as minhas amigas, nada mais. Maravilha. E aí, essa experiência da padaria, quer dizer, quais foram os maiores desafios? O que você sentiu no dia a dia? Você já contou um pouquinho ali da questão das particularidades, o bolo que o cliente quer, enfim. Mas eu diria até como ramo, como empresário, como negócio, tudo aquilo que leva ao encontro, existe uma série de situações burocráticas. O que mais te impressionou nesse período todo? O ramo de alimentação ele é muito peculiar, né? Não é uma empresa de camisa. Comprei a camisa, não vendi a camisa hoje, eu vendo daqui a um mês, daqui a 2 meses, ou não vendo, né? Mas o ramo de alimentação produziu, ele vai... Não vendeu, é descartado. Isso foi a primeira coisa que me trouxe um impacto quando eu comecei a empreender. Então, nos primeiros anos foi complicado, porque mesmo sem ter um histórico muito bem formado... tu tem que produzir e encher o balcão para ter coisas para vender. E você corre o risco muito grande de ter que descartar. Faz parte do negócio. Esse foi um dos primeiras impressões que tive, né? E depois disso, durante os anos, a gente vê o quanto é difícil a mão de obra qualificada para esse ramo. Porque ninguém escolhe ser atendente de padaria. Dificilmente alguém faz uma faculdade para ser um padeiro ou para ser um confeiteiro. Então... trabalhar com esse tipo de profissional é diferente do que trabalhar com alguém que tem uma pós-graduação, que tem um mestrado, que tem um planejamento de vida, uma noção financeira, né? Então, acontecia muito, isso é um dos grandes problemas no ramo de alimentação. O cliente entrou, ele quer comer. O padeiro faltou, não tem pão. E aí? Até eu arrumar um seguro padeiro, até o padeiro fazer igual, mesmo tendo a receita, não fica igual ao outro padeiro em que o cliente veio buscar o pão. Então, a mão de obra qualificada é um dos grandes problemas. Essa questão do descarte, que tu acaba... Dia das Mães, o que tu vai fazer? Vamos encher de bolo? Vamos, né? Pega o histórico do ano passado, vê quanto vendeu, vamos ver quanto é que a gente vai colocar. E aí, foi um dia típico. Aconteceu agora, essa semana, na semana de Páscoa, é uma semana que a gente vende muito. E ocorreu esse problema em Blumenau, na escola. A cidade ficou vazia. Então, toda a produção que foi a balcão foi descartada. Porque, se não vende, não tem o que fazer. Então, esse é um dos grandes problemas. A falta de mão de obra. O horário, que começa muito cedo, né? A equipe entra às 3h30 da manhã, a gente fecha às 9h30 da noite, 10 horas da noite. Então, é o dia inteiro à disposição. Eu não estou lá fisicamente, talvez, mas o telefone está 100% ligado e o tempo inteiro atendendo o cliente, porque toda a parte de venda externa era comigo. Então, eu atendia, eu montava orçamento, eu entregava para cliente. Eu fazia entrega, muitas vezes, para o cliente. Empresa pequena, a gente não tem, né, a possibilidade, a oportunidade de colocar um para cada departamento da empresa. Então, eu que emitia nota fiscal, eu que emitia boleto, enfim. É um pouco complicado por causa disso. Então, o ramo de alimentação... Hoje, eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi ali dentro, mas é um ramo muito cansativo. Então, sábado, se eu tenho programado de sair com os meus filhos, vou levá-los ao parque, faltou um padeiro ou faltou alguém para fazer a entrega do cliente às 10 horas, eu tenho que pegar meus filhos, botar dentro do carro e ir lá levar. Então, eu acabei cansando por causa disso. Né? É claro que depois que tu transforma, estrutura uma empresa e consegue ter bastante gente para poder te ajudar, é diferente. Mas éramos uma empresa pequena, né? E a gente entendeu que encerrar esse ciclo ali era importante nesse momento, especialmente por ter esse lado mãe também. Quero ter o meu lado, né? Quero estar com os filhos finais de semana, quero poder programar uma viagem sem me preocupar se vai ter falta de colaborador ou não. Então, eu acho que para o ramo de alimentação, essas são as questões que mais pesam na hora de trabalhar. E a opção é mesmo encerrar, nem vender ou algo assim? Encerra as Nós atividades? estamos encerrando, exatamente. Entendi. Não, sem dúvida. A gente observa que é um dos ramos que mais consome as pessoas. Sim. Porque para você ter o pãozinho às 6 horas da manhã fresquinho, é evidente que alguém começou muito cedo para poder produzi-lo, né? Exato. E a outra questão que eu vejo também, do desperdício que você comenta muito bem, é que no dia seguinte, ninguém quer do produto do dia anterior, Ninguém quer. Né? Se você falar que o pãozinho é de ontem ou que a cookie é de ontem, ele é considerado um produto velho.
né? Mesmo tendo menos de 24 horas, por Isso, exemplo. por mais que conserve a sua qualidade, Exatamente, por mais que possa ser exatamente. facilmente Nós temos todo um consumido, né? controle, né? De armazenamento e de tempo de balcão, tempo de validade. Sim. Então, é super complicado. Por outro lado, não quero ficar falando mal aqui do ramo de Não, alimentação, mas que são assim me fatos, trouxe né? muitos bons São frutos na fatos. vida, exatamente. É um ramo encantador, porque o levar a comida, né, Exato. para a mesa das pessoas. Pão é algo sagrado. Exato, levar o bolo, poder estar presente numa comemoração de aniversário de um filho, de uma avó, de uma mãe, é incrível. Então tem o seu lado bom, é encantador também. O bolo, inclusive, ele marca, quer dizer, determinado momento, comemoração da família, lembra daquele bolo, que gostoso, que Exatamente. delícia. É ele que fica na foto. Ele que não fica é? na foto. É ele que traz ali a perpetua. memória, a lembrança. Então, é um ramo encantador. E se tiver energia para se dedicar nisso, tem inúmeras possibilidades. Né? E isso que eu queria dizer também, ao longo desse trajeto, e os clientes, quer dizer, não passa a ter um grau de, até parece ser da família, quer dizer, aqueles seus clientes mais fiéis. A grande né? maioria, a gente chama pelo nome, a gente sabe o que é o pãozinho mais escuro, a gente sabe o que é o pastel de frango, a gente sabe. Então, a gente cria, querendo ou não, um vínculo, um relacionamento com alguns clientes, e muitos deles, quando viram que a gente estava encerrando, vieram chorar. Assim, pelo amor de Deus, a rosca, pelo amor de Deus, o pãozinho. Mas é gostoso isso, né? Porque a gente vê que o trabalho foi bem feito e que a gente realmente, aquele tempo que a gente entregou, aquela energia, aquele amor, foi realmente como fala, quando recompensador. Recompensa, né? A gente vê hoje os clientes elogiando e falando que vão sentir falta, para a gente é o maior presente nesse momento. Até para não encerrarmos esse assunto, mas assim, acho que para deixar para quem está empreendendo nessa área ou pretende empreender, as dicas são essas, acho que esforço, muito esforço. O que você poderia complementar, você que viveu, né, toda essa situação, para quem está empreendendo nesse momento e tem muitas dúvidas, ou para quem vai começar no ramo, o que você indicaria? Quais são os aspectos que precisam estar atentos acima de tudo, né? Eu faço uma comparação com a vida esportiva, né? Se eu quero chegar a uma Olimpíada, eu tenho que ter um planejamento do que eu quero, o que eu vou fazer em cada período do ano, do mês, enfim, da semana, para poder ter no radar o que a gente tem a fazer mais importante. Sem a dedicação, ninguém chega numa Olimpíada ou num campeonato. Sem a resiliência em saber que, ok, deu errado. Ok, o que tem que analisar, o que foi feito errado, vamos corrigir, vamos ver o que a gente tem que fazer para melhorar. Então, assim, trabalho em equipe, que é uma coisa que eu trouxe muito do ramo do esporte para a alimentação. Então, a questão de parar de falar picuinha, porque fulano não fazia, ciclano não faz. Cada um tem o seu papel importante dentro da empresa. Eu falo que é como se fosse um quebra-cabeça. Cada peça está ali por ter a sua importância para estar ali. Então, fazendo o seu trabalho bem feito, ninguém sai prejudicado. Então, trabalho em equipe, resiliência, dedicação, a atenção, o saber entender o que você está fazendo ali. Por que eu quero aquilo ali? Né? Então, para quem está começando, é óbvio que o planejamento é a principal questão, é a principal parte. O que eu quero fazer com a empresa esse ano? Ter um planejamento orçamentário, ter um planejamento até de próprio produto, digamos assim. O que eu vou botar no balcão? Tem a parte sazonal, enfim, tem uma série de estudos que tem que se fazer para poder conquistar aquilo que a gente pretende levar ao cliente, né? A experiência, a ideia, o produto, enfim. Então, o ramo de alimentação é cansativo, a pessoa tem que ter essa ideia, tem que ter esse entendimento de que se trabalha finais de semana, se trabalha, a pessoa quer domingo um bolo de cenoura fresquinho, né? A pessoa quer domingo uma cuca fresquinha. Para isso eu tenho que ter gente trabalhando lá Possivelmente é quando até mais vende, né? Sábados e domingos esse São tipo de os produto. dias que mais vendem, né? Então a pessoa tem que ter esse entendimento que o foco, talvez não o foco, mas grande parte da energia vai para o final de semana, vai para o feriado, né? A gente abria diretaço, nem 1º de maio fechava. Então é cansativo, é uma dedicação extrema que tem que ter. Mas, por outro lado, dá o retorno, né? Porque retorno, é alimento, é essencial, né? Assim como mercados ficaram abertos durante a pandemia, o ramo, né? A padaria também ficou aberta durante a pandemia e foi desafiador trabalhar daquela forma, né? Mas saber que nós trabalhamos em um ramo que é essencial. Exato. E que entrega aquilo que o cliente precisa todo dia é importante. E para Macedônia, só essa curiosidade, tem muita diferença lá para a cultura deles? Lá também padaria tão forte? Como é que você que viveu em outros países? É um pouco diferente lá. Eles têm não é tão padaria. Tem a padaria sim, vende o pão sim, mas eles trabalham muito com salgados assados, com salgados fritos, com massa folhada. Então, você vai na padaria para tomar um iogurte daquele que aqui no Brasil a gente não tem o costume de tomar, que é um iogurte na Turquia, Ayran, esqueci o nome na Macedônia. E ele é mais líquido, então tu
come o salgado assado com aquele iogurte. Dificilmente se toma café comendo alguma coisa. Então, tem umas peculiaridades Sim, é assim. cultural que a gente... mesmo, né? É bem cultural. E para nós o pãozinho é muito especial. A gente tem muito essa cultura, o cafezinho, o pãozinho. Exatamente. Lá o café é um momento de conversa, um momento de cigarro. Todo mundo fuma lá, a maioria das pessoas fumam. Então, é um momento de bebida. Estou bebendo álcool e tal. Então, é ali entre o cigarro. O cigarro não entra junto... O café, perdão. O café não entra, dificilmente entra no momento da alimentação, da refeição. E eles têm comidas incríveis lá, adoro. E tu chegasse a trazer alguma coisa lá para cá? Chegou a botar na padaria que vem de fora? Tentamos. Mas o alemão aqui ele é um pouco murrinha. Ele gosta da cuca, ele gosta daquele pão, ele gosta da... A nossa rosca lá era sensacional, né? Rosca de linguiça, rosca de queijo, rosca tradicional. E eles são muito... eles querem aquilo ali, dificilmente vão pegar algo diferente, por mais que tu tenha, por mais que te ofereça. E lá na Macedônia tem umas opções um pouco diferentes do costume que a gente tem aqui no Brasil. Então, até tentamos trazer, mas não que deu até certo. tendo marido, né? Evidentemente, Macedônia, enfim, para cá, então, né? Querendo ou não. Mas agora Nova Guinada, então, nós temos aí um projeto novo para a cidade, uma situação aí que está... Na noite, pipocando, o pessoal está comparecendo. O que nós temos de novidade aí? Vai fazer 2 anos agora, nós abrimos o Bar da Oma, que é Oma em alemão, claro, é a avó, para quem nós temos Oma. Exato, para quem não sabe, né? Tem gente que assiste que não é de Blumenau, de repente não sabe, mas Oma é a avó. Então, a ideia do Bar da Oma foi porque ele foi construído numa casa tradicionalmente alemã. Viviam uma senhorinha e um senhorzinho bem alemão assim na casa. Então, quando ele faleceu, a gente conversou com a senhorinha para ver se a gente podia alugar aquele espaço. E a gente apresentou a ideia, o projeto. A princípio, seria um pub, né? E depois a gente foi reconstruindo a ideia e montando... E se transformou num bar e restaurante, na verdade, da Oma, né? Remete àquela ideia da infância, de vou sair do trabalho, vou lá na Oma, dar um cheiro na Oma, comida boa na mesa, bebida gostosa, aquele acolhimento, aquele aconchego no quintal da casa da Oma. E essa é a ideia que a gente trouxe para o bar hoje. E está aí, de julho para cá, então, a gente se jogou de cabeça no Bar da Oma, digamos assim, e tem trazido um sucesso enorme, porque é um ambiente muito agradável. E a gente tem drinks autorais, tem a caneca congelada para servir o chopp, tem as carnes defumadas, que são defumadas ali no quintal da casa. E é muito gostoso, assim. Essa ideia é tua, Ana? Como é que começa essa sementinha? Não, foi ideia minha, dele e de um outro amigo nosso também na época. E a gente trouxe essa ideia e foi construindo junto, né? E é claro que de junho para cá, depois que eu e ele estamos tocando sozinhos, a gente reformulou toda a história. E a gente está, inclusive, participando agora do concurso Comida de Boteco. Não sei se vocês estão acompanhando. Sim, onde vai eleger o melhor bar, boteco do Brasil. A gente está concorrendo com o prato linguiça defumada, linguiça Blumenau, que é nossa, bem tradicional. Linguiça Blumenau defumada do Opa. Então, estava comentando... Cara, muito bons nomes, né? A gente traz uma conotação engraçada para os nomes dos pratos, uma certa criatividade brasileira para quebrar aquela seriedade de alemão, assim, né? De pensar que tem que ser tudo joelho de porco, que tem que ser tudo aquele... A gente trouxe um pouquinho essa brincadeira para deixar o ambiente bem divertido e descontraído, e realmente acontece. Então, nós temos aí a linguiça do Opa, nós temos o buraco da Oma, nós temos o mijo da Oma, a bebida, né? Mijo da Oma. Faz um sucesso o drink. E faz um sucesso, é uma delícia. Então... se transformou num ambiente muito gostoso de trabalho, onde a gente sim trabalha com a gastronomia também, mas tem o entretenimento, música ao vivo, festa, né, comemorações, happy hour todo dia. Então, é um ambiente gostoso de se trabalhar e que tem dado muito certo, está sendo muito gostoso trabalhar ali. Blumenau inteiro está falando do bar, e isso é muito gratificante para a gente. Muito boa. Eu trabalho diretamente com a estratégia de marketing do bar e faço toda a parte de gestão de eventos, que eventualmente a gente tem que inventar alguma coisa aí para sair do tradicional, né? Então tem dado muito certo nisso e eu estou muito feliz, porque a gente não só trabalha ali, a gente realmente se diverte junto. Quero ser muito sincero aqui. O Edinho fez o convite, aí quando ele veio lá, eu disse, Bar da Oma? O que é isso? A história de Bar da Oma aqui. E aí, coincidentemente, a entrevista agendada, a minha esposa vai no aniversário de uma colega de trabalho no Bar da Oma. E vem falando muito bem o Bar da Oma. Porque o nome ele já é carinho para nós, né, Mete? A gente por parte de mãe, de origem alemã, é Hadley.
Então, para nós tínhamos a OMA, que já partiu há muito tempo. Sim. Então, OMA é afetividade. OMA Afeto, traz laços carinho, muito... acolhimento. Isso. E tu não tem como não ir na casa da OMA Não. sem ter comida gostosa Isso na é muito mesa, sem forte, ter uma isso. bebida gostosa, entende? E- O quintal da OMA é carinhoso, digamos assim. E isso que a gente quis trazer aqui. Exatamente. E vou te confidenciar que nós tivemos um episódio aqui, inclusive, que um colega teu, empresário do ramo gastronômico, quando o Edinho foi fazer a pergunta exatamente por que as porções eram mais generosas e tal, que chamava a atenção, ele se emocionou num grau profundo e, no momento, nós não entendíamos o porquê aquela emoção. Foi uma pergunta normal dentro Normal. do negócio, porque ele se espelhou na OMA. Olha só. A OMA, quando fazia o café na casa dela, era aquela fartura. Aquele banquete. Aquele Sempre com banquete. muito exagero. Aquele negócio Isso. gostoso. Vem cá, come, bota no prato, né? Exatamente. Exato. Então, quando ele vem se espelhar, ter o seu negócio, ele se espelha na OMA. Então, a minha porção de fritas tem que ser maior. Nós não imaginávamos isso, mas olha o laço afetivo que estava por Sensacional. trás disso. Então, OMA é isso. É isso. Para quem tem dúvidas do que é OMA, é a avó. É a avó da maioria das Vamos pessoas. passar na casa da avó, dar um cheiro na avó e comer uma coisa Isso. gostosa. Essa é a ideia. Exatamente. Então, a sacada de vocês foi muito. Então, isso já me chamou. Seria bar de qualquer outra coisa. Não, peraí, Edinho, bar da OMA? E o que é o bar da OMA? Então, isso aí já começa a trazer. E quebra um pouquinho daquela imagem de que bar é coisa de bebum. Exatamente. Né? Essa De que outra parte bar é eu concordo coisa contigo. de gente que não quer nada com nada, bem pelo contrário. Né? É uma forma de ter renda familiar, é uma forma de... Nós temos aí 10 funcionários maravilhosos, uma equipe sensacional trabalhando lá dentro. Nós trouxemos com tudo isso a história do blumenauense. Exato. Né? E trazer a linguiça Blumenau, por exemplo, defumada para o concurso de boteco foi um risco grande, porque é uma iguaria forte, digamos assim, né? Mas a gente, se passar na fase regional, que é aqui em Blumenau, com outros 7 bares, imagina levar a linguiça Blumenau defumada Exato. da OMA, do OPA, Exato. para São Paulo, na etapa nacional. Então, Ô, Ana, e essa questão do bar eu ia dizer para você, porque assim, ó, você pegou uma coisa muito afetiva, OMA, só que você vir com o bar, para muita gente exatamente o bar é essa questão que você falou. O bar é o lugar do bebum. É o exato. lugar... Você junta, Quebra isso. Quebra. Você ali, qual é outro nome? Bar é um lugar gostoso, onde a gente senta, se diverte, conversa com os amigos, com a família, leva as crianças, tem playground, inclusive, para durante o dia, né? Então, tem aquele negócio completo da Casa da OMA. A gente vai na Casa da OMA para se divertir. E algum essa é a tempo, ideia. e algum tempo eu levo para rodas de conversa com os meus amigos de que falta aqui em Blumenau, em todos os bairros, ter um estabelecimento assim. Exato. Não o bar de boteco, mesa de sinuca, cancha de bote e o borracho tem. lá no balcão. Isso tem em todo o bairro. Mas tem um lugar que tu chega às 11 da manhã, tu senta, tu já abre uma cerveja, tu come uma... Perfeito. Sabe, tu curte aquele momento do sábado, né? E lá eu vou querer me mudar para a escola agrícola agora. Porque, meu Deus do céu. E eu te digo que foi um risco, tá? Porque a gente tem bares sensacionais e restaurantes sensacionais em Blumenau. Eu mesmo sou uma frequentadora assídua. Eu adoro participar, conhecer. A gente tem aquela tendência de ir sempre no mesmo lugar, né? Eu não. Eu sou daquela que vou em lugares diferentes justamente para provar comida diferente, para ver se tem drink diferente, para ver como é que é o ambiente, a música e tudo mais. Montar naquele finzinho de mundo da escola agrícola foi um risco. Porque muita gente sai de lá para ir para o centro ou vem ali perto da Vila Germânica para poder, né, curtir uma boa gastronomia. E as pessoas no começo tinham essa dúvida. Pô, mas será que é bom aqui no bairro montar um bar desse tamanho? Os caras estão loucos, né? E foi muito gostoso, porque o pessoal vem e eles... Poxa, surpreendeu. Nem preciso vir de Uber, venho a pé. Ou então venho de Uber. Ou então não preciso dirigir até o centro, né? Ficou muito mais prático. Muita gente vem a pé ali. Eu ia mesmo complementar sobre isso, porque o de ter no bairro é para tu ir a pé, para tu não precisar... O Uber, assim, é uma facilidade, mas tá cada vez mais difícil tu conseguir pegar um Uber, que eles ficam cancelando e trocando. E dirigindo não dá, porque eu gosto de cerveja, eu gosto de drink, então eu vou para beber também. Gosto da linguiça do Opa? Linguiça do Opa, buraco da Oma, vai para tudo. E então ter no bairro é isso, é a facilidade de tu poder te deslocar a pé, para tu poder caminhar até o bar e poder voltar para casa. E com a garantia de que tu vai ter uma comida gostosa, uma bebida legal, um ambiente agradável, tu vai conseguir relaxar, conversar, enfim. Isso aí. Mas está chegando no ponto, Sheila, que daí as pessoas estão vindo de outros bairros para o bar da OMA. Gosto assim. Olha só. Isso é muito bom. Eu sou um que em breve vou conhecer. Mas eu ia dizer, como já está interagindo desde o começo, você vê quando o assunto... O assunto aqui botou música, botou... Deu certo. Deu match. Botou bar, né? Aí, ó. Mas é fantástico, tem um conhecimento... Muito bom, muito bom. Muito forte. Eu ia dizer, Ana, exatamente essa questão do início ali, desse temor. Porque você já vem de uma experiência no outro segmento, conseguiu alcançar o êxito, legal.
mas dá essa guinada. E agora? Como é que faz? Então, como é que foi esse início assim de, não, vamos comprar ideia, vamos para cima? Como é que foi essa transição? Eu acho que todo empreendedor é meio louco, né? Tem um pouquinho de loucura aí dentro. E a gente montou uma ideia, quando a gente acredita na ideia, é o que faz a gente ter sucesso, eu acho, né? Porque quando a gente acredita naquilo que a gente quer entregar, a gente se esforça de fato e se dedica de fato. E não é só o montar a estrutura em si, é tudo ao redor que tem que fazer. E eu sou uma profissional de marketing, né? Então, eu comecei a trabalhar justamente isso, entregar para as pessoas a ideia do porquê do bar ali, né? Inicialmente, do que significa o bar. Bar da Oma. Quem vem de fora não vai saber. Exato. Então, uma das grandes ideias e estratégias que a gente teve foi colocar no bar televisões, no lugar de passar futebol, que seria interessante passar esporte, foi uma das primeiras ideias, passar esporte no Bar da Oma. A gente colocou um vídeo institucional onde eu apresento o Bar da Oma para todo mundo. Então, ali conta um pouco da nossa história, conta um pouco, mostra o que a gente tem de drink autoral, mostra qual é o nosso forte, que são as carnes defumadas. Então, ali a gente fala sobre o concurso que a gente está participando, porque muitas vezes a gente aqui vai no boteco, no bar, a gente senta, começa a conversar, se não tiver um garçom, vendedor, uma pessoa que venha e te explique que tu está participando de tal coisa, ou que tu tem produto X à venda hoje na promoção, ou que o nosso forte é o tal prato com tal coisa, a gente não vai ficar sabendo. Exato. O que acontece? Tu está ali tomando o teu drink, a TV está na tua frente, tu começa a prestar atenção no que está passando na TV e, ao mesmo tempo, enquanto a gente conversa. E nisso vocês estão participando do concurso? Vem cá, como é que funciona? Então, teria que se ter uma equipe muito maior para poder ter esse tempo de parar na tua mesa, explicar toda a ideia, trazer tudo que a gente tem, né, de novidade da casa, de happy hour, de promoção, de prato essencial, enfim. Teria que ter uma equipe muito maior, o que hoje a gente não tem condições de ter uma equipe muito maior. É um bar pequeno ainda, querendo ou não. Então, ter essa pessoa não é viável. O que a gente fez? Joga as televisões lá dentro, onde as pessoas ficam comendo, conversando e bebendo, e, ao mesmo tempo, recebendo informação do que é o Bar da Oma, do que tem no Bar da Oma. E isso é muito legal. Mas tem uma baita profissional de marketing, não tem a pessoa, mas a profissional fazendo a diferença. Eu sou pós-graduada em marketing, eu tenho que botar lá, né? Tem que fazer funcionar. Mas a pessoa, até a casa é na casa da Oma. Pois é. Isso é bacana, né, cara? Eu tava rolando o Instagram aqui, a casa é muito bonita. A casa é linda. E a gente, inicialmente, veio com a ideia, né, de fazer dentro da casa, porque ela é toda bonitinha assim por dentro também. Só que a casa, primeiro, que é pequena. Segundo, que a gente teria que montar uma outra estrutura para poder produzir, cozinhar, fazer os drinks. Então, o que a gente vai fazer? O quintal da Oma, gente. A gente ia para o quintal, vamos sentar no quintal e a Oma traz a comida lá na mesa. A gente montou o bar, a cozinha e o depósito, tudo que tem dentro, toda a estrutura dentro, e as mesas ficam só no lado de fora. E aí nos trouxe outro desafio, frio, chuva. Pois é. Né? Então, é uma série de coisas que a gente tem trabalhado nesse ano inteiro, aí, desde que a gente pegou. Colocamos todo o telhado agora para evitar as chuvas, porque a gente teve muito problema de chuva, que daí, é claro, a galera vai embora. E agora a gente vai fechar com... Está estudando aí se vai fazer com lona, com vidro. O vidro acaba sendo um investimento muito caro, né? E colocar lareiras dentro para poder ficar aquele lugar aconchegante, quentinho, lá fora frio, tomar agora inverno vem sopas e caldinhos, enfim. Então, tem vários desafios que a gente... um de cada vez, né, gente? Porque é muita coisa. Mas, assim, a nossa cabeça não para como empreendedora. A gente fica o tempo inteiro pensando o que fazer, como fazer, qual é a ideia, qual é a próxima ideia, né? E estudando o que dá para fazer, conversando com o pessoal para ver o que eles querem, o que eles não gostaram, enfim. É um estudo 100% o tempo inteiro, não para. Pois é, hoje full time, totalmente dedicados ali. Abre todos os dias, Ana? Como é que funciona? Abre todos os dias. Antes era só à noite. Então, abria das 5, de terça a domingo, das 5 à meia-noite, né? Aí passamos a abrir sábado ao meio-dia, domingo ao meio-dia também, com almoço. Hoje nós temos o sábado a feijoada, se transformou num troço tradicional do bairro ali, porque é bem gostoso, uma feijoada completa, bem caprichada, tá? Domingos é costela bovina defumada, que não é só gostoso que nem costela Então, a defumada traz um sabor maravilhoso, à vontade, né? Você paga um valor único e come à vontade? Paga um valor único, come à vontade, feijoada com acompanhamentos. A feijoada também. Vocês têm compromisso amanhã, meio-dia? Ela vai falando aqui, ela vai ter todo, né? Aí, já estou comprando vocês, já vai no marketing. Né? E aí, deu certo sábado, deu certo domingo, ok. E o pessoal começou a pedir almoço durante a semana, porque fica ociosa a casa naquele horário durante o dia, né?
Então, a gente investiu agora e colocou almoço de segunda a sexta, almoço buffet completo também, bem gostoso, paga um valor único, que está ainda abaixo do valor de mercado, justamente para chamar a galera, para a galera conhecer. E está funcionando super bem também. Então é almoço todos os dias agora. Almoço todos os dias. Só não funciona na segunda noite o bar. Perfeito. Então, de segunda a domingo, almoço. Sábado na feijoada, domingo costela bovina Corre defumada. grande, né? Ficou agora... Oh, tá começando direto. a virar padaria isso aqui. Mas é mais tranquilo, vou te dizer que é mais tranquilo. É mais Bacana. gostoso de trabalhar com bar. Querendo ou não, traz o entretenimento junto, né? Traz. E tem a música ao vivo à noite? Como é que Temos de funciona? quinta a domingo música ao vivo. Eu acho que agora a gente vai começar a colocar música na feijoada também, no sábado ao meio-dia. Que dá Tá aquela dando. animada especial, né? Com Fica, né? certeza, o pessoal vai tomar chopp, aí no verão é gostoso, porque o chopp vem na canequinha congelada, é caprichado. E aí tem uma série de drinks ali que a gente trabalha também, que tem feito muito sucesso. Nós temos uma equipe sensacional, porque eu trago a ideia, galera, vamos fazer tal coisa, eu estou pensando em fazer isso. Tá, daqui a pouco eles trazem o copo para mim, Tona, prova. Tu gostou? Então é legal porque a gente dá essa oportunidade para a equipe discutir, trocar ideia com a gente do que fazer, do que a gente pode mudar, do que a gente pode melhorar. Na época que a gente trocou happy hour, vem cá, vamos sentar, preciso de vocês. O que é mais fácil de fazer, né? Porque até às 8 happy hour com drink e prato é puxado. Então, senta aqui, vamos, né? A gente traz a equipe para a nossa história, porque eles fazem parte daquilo Claro, ali. sem dúvida. Então, eles participando das decisões, para a gente é muito importante, porque facilita, otimiza o trabalho deles e o nosso. Ana, e dessa parte tua cultura do mundo, tantas situações positivíssimas, pelo menos na Europa, dá para trazer até algumas situações, acho que até mais facilmente do que a padaria, que às vezes a padaria realmente fica muito naquela questão do alimento ali, da cuca, do pão e tal. O bar já como entretenimento. O bar dá para brincar com, né? com Algumas o situações. cardápio, com a situação, com alguns eventos, enfim, tem uma série de ideias a serem propostas aí nos próximos meses. A gente está fazendo básico, simples e que funciona, por enquanto. Sim. Até para Aposta segura, né? Até para a gente botar o pé no chão. A gente quase perdeu o bar aí em junho do ano passado, né? Enfim, uma série de problemas que aconteceram. E quando a gente pegou de vez de volta, a gente enfrentou uma série de problemas, inclusive financeiros, inclusive ainda não está com o pé no chão como tem que ser. Então, está sendo tudo fazendo o simples básico que funciona. Perfeito. Daqui para frente, a gente tem uma série de projetos. O meu computador lá é cheio, né, de ideias e tudo mais, para poder colocar em prática. E a gente traz pessoas importantes ali para discutir com a gente, trocar ideia. Pessoas que têm a experiência no ramo de alimentação e a gente não tem medo de dizer, ok, me ajuda, né? Preciso de ajuda. Vem cá, o que tu acha disso? O que tu acha daquilo? E acho que isso é o crescimento, né? Essas opções gastronômicas vêm muito da tua cabeça? Como é que foi essa definição do mix a ser oferecido ao cliente? Como é que funciona No isso? início, a gente teve um chefe de cozinha que nos auxiliou, porque a ideia veio muito forte de fazer as carnes defumadas, né? Nós temos a Pit Smoker, que carinhosamente a gente chama de Maria Fumaça, que ela funciona de 3 a 4 vezes por semana, então quem vai lá consegue ver a defumação das carnes, é bem gostoso, porque fica um aroma gostoso na casa e tal. E aí, inicialmente, ele nos ajudou a construir esse cardápio. Ele foi primordial aí nesse começo, né? E de lá para cá eu sou muito metida na gastronomia, né? O tema do concurso de boteco desse ano, por exemplo, é ervas e especiarias. Então a gente tinha que combinar um dos nossos pratos com alguma erva ou especiaria conforme o regulamento do concurso. Chamei um chefe, estava cobrando um valor alto para o nosso momento de orçamento, o outro não tinha disponibilidade. Eu falei, o que eu vou fazer hoje? Ou eu me meto à gastronomia ali, né, a chefe de cozinha, ou a gente não vai participar. E comecei a estudar uns pratos, umas ideias, uns cremes, peguei, vamos trazer a linguiça, que é tradicional, é nossa, de Blumenau. É uma iguaria muito blumenauense, quem vem a Blumenau futuramente, que ouviu falar da linguiça Blumenau, vai querer provar no Bar da Uma, né? O que eu vou botar de ervas e especiarias ali? Aí comecei a brincar em casa mesmo, né? Fazia um, testava, fazia o outro, testava. E aí coloquei a hortelã, um creme de nata, que é nosso também, é muito alemão, a nata. Verdade. Que aparentemente fica pesado. Pô, linguiça Blumenau com nata, mas aí eu joguei uma hortelã dentro e ficou um troço sensacional, porque a hortelã dá uma leveza naquele sabor forte e combina Quebra, muito né? bem com a linguiça. Tá fazendo um sucesso. Eu estou bem animada. Eu acho que aqui a gente tem um potencial grande de ganhar aqui na etapa regional, né? Então, mas tu perguntou dos pratos, eu fui desviando o assunto. Não, mas está perfeito. Mas essa é a ideia, assim. Volta e meia, a gente estuda muito outros bares de sucesso. Nós temos um bar de referência em João Pessoa, o Bar do Véio. Bar do Véi é o nome.
É um bar sensacional. João João Pessoa. Na Paraíba? Aham, isso mesmo. Olha é um só. bar que a gente conheceu e a gente se apaixonou pelo espaço, e pelas ideias, e pelos eventos, e pela gastronomia deles. Que é bem regional de lá, eles têm um trabalho muito gostoso lá. E eles trazem muitas ideias de cardápio sazonal, por exemplo. Inverno vem as sopas. E eles estão fazendo caldinhos nos copinhos, daquele copinho de cerveja, sabe? Sim. Eu falei, poxa, olha que incrível, fazer 3 tipos de caldinho, que nem eles fazem lá, colocar um limãozinho, enfim, fazer, a gente tinha padaria até então, né? Fazer a sopa dentro do pão italiano. E aí eu começo a criar ideias e eu trago a ideia quase que pronta para a equipe, né? E aí ali a gente começa a discutir o que seria legal, o que não seria legal, enfim, tem dado certo. Sim. Tem dado certo. Não, perfeito, um bom modelo com características regionais Exato. que você vai adaptando, Esse né? é um dos bares que a gente estuda, né? Mas tem vários aí que a gente pode tirar como referência, porque eu acho que não é copiar, mas sim Sim, trazer para claro. nossa autenticidade aqui, né? O que Sem a gente dúvida. pode fazer para trazer a autenticidade da Oma, do Bar da Oma, de Blumenau, da nossa região, para dentro de um prato que de repente eu tô olhando pro dele lá e falando, pô, a ideia é legal, vamos trazer para cá então. Sheila vai interagir, mas eu já vou fazer uma pergunta para ti também, tá, Sheila? Pra mim também? Quando tá tocando na noite lá tal, e aí o cara diz, toca Raul. Opa, Isso- na ponta da língua já. Sabe todas. O Raul é automático. Tem uns músicos, ele pergunta porque eu fui músico muito tempo. Ah, legal. Músico de bar também, né? E tem músico que não gosta. Tem muitos músicos que já tipo, meio que encheram o saco e eles ficam bravos. Mas pra mim, não. Pra mim, É toca quase que nem a Boate Azul no sertanejo. Isso, exatamente. Não tem quem não toque. Até quem vai tocar pop rock tem que tocar Tem que saber a Boate Azul, exatamente. A galera pede e assim, quando toca, a galera vai ao delírio. É legal porque como é um bar muito próximo, muito aconchegante, assim, a galera participa da música, pede, eles deixam pedir e aí todo mundo... Bom, tu foi músico, tu sabe como funciona. Então a Boate Azul tem que estar ali, Evidências tem que estar ali Evidências e Raul tem que ter. Tem que Raul ter Tomar uma hoje- vitamina, tá um pouco de tendência, aí a coisa vai. É isso aí. Só falar de referências, tem um bar em Campinas com uma estética não assim do parecido com o teu, mas que é bem legal também, que chama Bar do Pezão. E na frente do bar tem a moldura de 2 pés com um chinelo assim grandão Ai, e tu que bate legal. a foto com o pé. É Eu acho óbvio, bem legal. O cantinho instagramável do bar tá aí. Exatamente. O pessoal vai tirar foto, posta, mesmo não colocando o nome, o arroba do bar, já é uma propaganda Isso, tem o pezão. espontânea, digamos assim. Exatamente. Legal, vou fazer as perguntas da audiência. Eu separei 2 aqui. A primeira, a gente já está falando bastante sobre ela, mas eu quero reforçar. A Priscila perguntou assim, ó, como o handball impactou a sua vida fora do esporte e quais foram as lições que você aprendeu como atleta que você levou para sua vida pessoal e profissional? Pergunta extensa. Vamos por partes, né? A primeira parte, então, o que impactou, né? Eu acho que o handebol, o esporte em si, ele traz muitos princípios para a vida da pessoa. Tanto que se fala muito em fazer projetos aí para o esporte, justamente para tirar as crianças da rua, levarem as crianças, né, para o esporte, porque tem toda aquela parte de interação, socialização, o trabalhar com o corpo, né? Trabalhar com esporte é trabalhar com a mente, porque você está o tempo inteiro se desafiando, está o tempo inteiro enfrentando o desafio para poder ganhar aquele próximo jogo, para poder treinar e fazer o gol lá onde o treinador está pedindo. Então, tudo isso eu trago de forma bem prática mesmo para a minha vida pessoal. Não só como empreendedora, que foi o que realmente me trouxe muita experiência e me deixa com o pé no chão para saber, ok, eu estou fazendo certo, não fiz certo, vou parar, vou analisar, vou corrigir, que nem vídeo, né? Joguei, pego o vídeo lá, ver o que eu fiz, o movimento errado. É mais ou menos assim que eu trago para a vida de empreendedora. Trago isso tudo para a vida de mãe também, porque eu sou aquela incentivadora nata dos filhos, desde os 9 anos, desde os 9 meses, os 2 estão fazendo natação, os 2 já sabem nadar, já estão fazendo esportes na escola, então tudo isso eu trago para a vida prática mesmo. E a principal lição que eu posso dizer que o esporte trouxe para a minha vida é que nada na tua vida tu faz ou chega ao sucesso se tu não tem um planejamento. E é isso que eu quero trabalhar no próximo projeto, que eu comentei inicialmente. Foi um dos grandes motivos de encerrar as atividades na padaria, porque tem demanda para eu trazer isso para o público, empresas e pequenos grupos de empreendedoras e até escolas e faculdades, de trazer toda essa história do esporte
né, o que o esporte pode proporcionar e o planejamento. O que eu gosto de trabalhar justamente é o planejamento. Ninguém faz nada na vida se não tem um planejamento de vida, se não tem um planejamento financeiro, se não tem um planejamento, uma organização pessoal de agenda. O que eu vou fazer hoje? O que eu tenho que fazer no mês? A gente fala muito em metas, né? Tem a meta X na empresa, tem a meta X para fazer. Eu quero emagrecer X quilos, eu quero... Todo mundo tem uma meta, mas dificilmente alguém sabe colocar uma meta numa planilha ou num plano visual para tu poder seguir essa meta. Então, o planejamento, a organização pessoal em si, é o que eu trago de mais importante no esporte para a minha vida. A gestão de tempo. Ali na pandemia, quando teve aquele rolo todo de ficar em casa com o filho em aula online, com a padaria funcionando. E aí eu me sentia uma pessoa muito bagunçada, porque tudo que tinha de atividade doméstica, de atividade de empresa, redobrou. Sim. Né? Porque não mudou toda a rotina, mudou todo o ritmo da casa. E eu lembro que eu entrei quase em depressão, porque eu sentia que eu não estava dando conta da vida. A minha maior estava no primeiro ano da escola, então ela começava a aula às 7h30 da manhã, terminava 12h15 da tarde, nunca tinha encostado num computador na vida. Eu que abria o computador, abria a aula, fechava a aula. Nesse meio tempo eu tinha que fazer comida, lavar roupa, cuidar do pequeno que sofreu 2 cirurgias em 2020. Ele tinha 2 anos, usava fralda, tinha que ajudar ele a comer. E isso que eu tinha que atender, a gente começou a fazer um delivery gratuito para o pessoal que estava isolado em casa. Então, eu atendia, eu passava cardápio, eu fazia orçamento, eu entregava para o pessoal da produção, o pessoal embalava, o pessoal entregava. Então, a minha vida se transformou numa grande bagunça. E quando eu botei o pé no chão de novo, eu falei, cadê aquela Ana que era forte, que era sensacional, que era uma pessoa totalmente organizada? O que aconteceu com ela? Cadê ela? Volta. E aí eu parei e busquei em toda aquela minha história de esporte, em toda a minha história do que eu fiz na minha vida até aqui, me reorganizei pessoalmente, então agenda, tempo, a minha produtividade, as tarefas que eu tinha que fazer no dia, coloquei em prática de novo. E aí comecei a me apaixonar pelo tema, vou estudar, porque muita gente falava, meu Deus, como é que tu dá conta? Socorro, como é que tu faz isso? E aí eu vi que tinha essa demanda de gente, de mulheres especialmente, precisando de ajuda, porque se perderam na rotina, se perderam nas atividades do dia a dia. Então, eu posso dizer que o planejamento foi o que de mais importante eu trouxe do esporte para a minha vida, e que hoje eu aplico tanto nos negócios, quanto na maternidade, quanto na minha vida pessoal, e pratico também, quero praticar agora com os cursos e com as palestras que eu pretendo fazer. Talvez a palavra-chave ali é disciplina, né? Que o esporte tanto traz, e que às vezes a gente se perde no dia a dia, exatamente, nas outras carreiras, e que o esporte ensina que no empreendedorismo isso é o caminho também, né? Tem que ter disciplina. Você tem que fazer aquilo que está planejado, independente de você estar animado, motivado ou não. A disciplina, o foco. Tu precisa saber acordar e saber o que tu precisa fazer naquele dia. Sim. E não acordar e ver o que vai acontecer no dia, para daí, então, começar a fazer as coisas. Cara, eu acho, só pegando esse gancho aí, mas o handebol nessa parte ele é fantástico, né? Porque pega essa tática de defesa. Não tem melhor estratégia que todas se posicionarem na entrada da área, ficarem ali literalmente de mãos dadas, uma ao lado da outra, com os braços levantados e evitando que a pessoa avance, né? Isso é o planejamento. É fantástico. Entende? É fantástico. Eu posso fazer um monte de coisa, que daí vem o plano de ação dentro de um cronograma, que daí é o meu ataque, é o meu contra-ataque, é o meu gol. Mas todo o planejamento vem ali da defesa. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu não posso fazer. Eu sei o que eu não posso abrir mão. Deixar de fazer. Ou o que eu tenho que deixar de fazer para poder atacar, digamos assim. Então, é muito, ludicamente falando, mais ou menos fantástico. isso. Quadra com aquelas dimensões, qualquer outra modalidade, espalha-se os atletas. É isso. E não tem melhor tática do que aquela. Ficam todas ali agrupadas isso. E tal, esperando roubar a bola para partir para o contra-ataque. Enfim, é uma coisa fantástica. E aí a disciplina, uma da outra, foco, exatamente. Trabalho em equipe, resiliência, tudo isso traz. O esporte é muito... Ele é maravilhoso, né, para aplicar na vida, assim. Então. Sem dúvida. Sensacional. No ano passado eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Tandy. E tudo que tu tá falando aqui é maravilhoso, assim, que eu tô linkando com o que ele falou na palestra dele. Então, tenho certeza que tu vai ter muito sucesso aí nessa tua empreitada. É um novo desafio aí na minha vida, tô encarando agora. Vambora. O Maiorico Bernardinho, né, dá palestras aí no Brasil inteiro. Ele teve em Blumenau, eu fui na palestra dele, lá na Globo, quando ele é comentarista do Sport TV, que é junto com a Globo, né? Sim. Então a gente se esbarrava lá e sempre que eu podia eu parava para ficar ouvindo, porque todos eles lá, né? A Hortência, maravilhosa, o Bernardinho, Lars Grael é um grande amigo que hoje eu trouxe para a vida, porque a gente conversa de vez em quando, o cara é um cara sensacional, de uma inteligência incrível. Né? Então, Gustavo Borges, Cielo, o Quirino, tem toda essa galera, a Daiane dos Santos, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente lá. E que a gente acompanha hoje no trabalho que eles fazem justamente com isso, com as palestras, com os ensinamentos do que o esporte tem para a vida
E mesmo em geral. eu tive recentemente a palestra com a Laís Souza. Poxa, Maravilhosa. todo aquele acidente, tudo que ela levou, quer dizer, a resiliência dela é uma coisa fantástica. A menina daquela ali que poderia ter desistido da vida. Exatamente. E muito pelo contrário, a força que essa menina tem, a ponto de ela É estar incrível. palestrando, É incrível. inclusive para as empresas, da forma com que ela se encontra. Exatamente, E porque uma é 100% adaptável para aquilo que tu faz na vida. Exato, exato. E a mente, acima de tudo, continua funcionando. É. Então, pode tranquilamente dar o seu relato e a sua experiência nesse sentido. Então, O relato do Lars Grael, por exemplo, Não, depois do Lars Grael acidente dele, gente... com todo respeito, mas Maravilhoso. o Lars Grael, qualquer país que respeita realmente o seu atleta, olha o que é o Lars Grael em termos de competitividade. Exatamente, toda a família, né? Nossa Senhora, a família Grael sabe, passar aqui na rua, muita gente não vai nem saber quem se trata. Não sabem quem é. Né? Muita gente, quando eu fico brincando, né? Gente, olha aqui quem me deu aniversário, parabéns hoje. Eu brinco, eu chego no barco brincando com as pessoas. Olha aqui quem me mandou o WhatsApp hoje. Lars Grael me deu parabéns, gente. Olha aí que legal. Quem é Lars Grael? Como assim, gente? Quem é Lars Grael, pelo amor de Ana, Deus? me permite, mas vou dar um rápido depoimento nesse sentido. Assim, nós somos Flamengo, tá? E minha área é TI. Em 99, eu fui no primeiro Congresso Brasileiro de Computação do Rio de Janeiro. Nunca tinha ido ao Rio de Janeiro, como estudante, ainda na época da universidade. E aí eu não podia deixar de ir na Gávea, ver um treino Claro, do Flamengo, imagina. aquela época com o Romário, com tudo isso. E eu estou ali no Alambrado, entra garotos, seríamos juvenis hoje, que seriam sub-17, sub-20, e todo mundo gritando euforicamente. Eu olho do meu lado o Pipoca, da Seleção Brasileira de Basquete. Olha só. Caraca, o Pipoca aqui do meu lado. Ninguém dando bola para ele. Ninguém. Qualquer atleta que passasse no campo correndo e por último vem as estrelas, você sabe como é que funciona? Entra basicamente ali os mais novos primeiro, Sim, vão correndo ao redor sim. do campo. É uma loucura, uma histeria. Mas ninguém nem sabia quem eram eles, só por estarem ali correndo ao redor do campo. Quando eu olho o Pipoca do meu lado, até que eu tenho até hoje um baita autógrafo dele, na época não se Que batia legal. foto, não tinha essa questão dos celulares, enfim. Mas ele fez toda uma dedicação personalizada e eu tenho guardado com o maior carinho lá na minha Maravilhoso. casa. Ele assina Pipoca, número 7, que era a camisa que ele usava na seleção de basquete. Eu saí daquilo encantado, eu ganhei minha tarde naquele dia. Eu fui com o meu foco no Flamengo, mas estava ele assistindo o treino junto comigo. Olha Até só. coisas que arrepia, porque Olha a gente só. ama isso ali, gosta do esporte mesmo. E sempre foi E no Rio torcedor, de enfim. Janeiro é muito comum tu esbarrar com... Pô, e aí, quando eu vejo um Pipoca ali, então, só para dar uma demonstração, quer dizer, olha, quem é Pipoca? Ele era o titular da seleção de basquete naquela ocasião. E muita Novo, gente nem conhece. nem conhece. Lars Grael, enfim, família Grael, e por aí vai. Às vezes a gente dá tanta ênfase a certas pessoas verdade. que pouco construíram. Não que não tenham mérito, mas olha de quem nós estamos falando, verdade. né? Então, só para Gente deixar... grande mesmo, Gente grande mesmo. em todos os sentidos. Eu vou dar um relato também, já que Não, por favor. é fora, porque eu sou mais ligado à música. 3 ou 4 meses atrás, eu caminhei a Rua 15 quase inteira, até num pub, com o guitarrista do Armandinho, que eu sou fã dele desde os anos 2000, e eu caminhando, as pessoas passando, e eu querendo dizer, sabe quem é? Meu amigo. Que era o do Engenheiros. Olha com quem Que eu era tô dos andando. engenheiros do Havaí. Olha com quem Isso. eu tô andando, Olha né? com quem eu tô andando. E ninguém sabia. Ninguém parou, ninguém olhou, ninguém perguntou. Mas porque as pessoas realmente não têm essa noção de quem Não. são os músicos Tu anda os com o músicos, Armandinho, os ok, artistas. muita gente vai Isso. saber. Agora, Mas um músico que acompanha ele, que é um cara que participou dos Engenheiros do Havaí durante alguns imagina. anos, ninguém conhecia. Então, Que faz o Armandinho Exatamente. ser quem ele é. Né? Ele tem as Exato. suas qualidades, mas só funciona porque tem uma banda que Tem uma tá porque a ali. equipe inteira está por trás dando esse suporte para ele. Exato. Legal. Para fechar a última pergunta, então, veio da Mayra. E aí eu peguei essas duas porque eu acho que elas se complementam. E aí essa aqui foi direcionada para os negócios, mas eu acho que complementa com a anterior. Como você mantém seus funcionários motivados e comprometidos com a visão da sua empresa? O endomarketing, né? A gente trabalha muito com a questão deles entenderem o porquê que a gente está ali. Então, primeiro, ninguém foi pego na rua pelos cabelos, vem aqui trabalhar. Você veio aqui, você trouxe o seu currículo, você foi entrevistado, você disse, eu quero trabalhar aqui. Começa por aí. Segundo, por que você está aqui? É só pelo dinheiro? É só porque tu vai pegar um salário no final do mês? Eu acho que isso é uma coisa que traz muita... Propósito, né? Propósito. Tu tá fazendo o que tu gosta? Né? Eu tenho lá a bartender e o barman, que eles são incríveis, porque eles são desses que curtem. Eles estão ali trabalhando, aquele negócio, fazem o drink. Olha aqui, chefa, olha aqui o que eu fiz. Eles mostram o copo, eles trazem novidade, eles vão para curso, eles aprendem, porque eles querem ser isso ali. Isso faz diferença, Nana. E estar aqui dentro do meu bar hoje, eventualmente, podia ser em outro, mas estar dentro do meu bar hoje é uma forma de eles darem aquela propulsão para a carreira deles.
né? Quem sabe no futuro eles vão para um bar muito maior, para um restaurante muito maior, que pague muito mais. Sim, mas... E tá tudo bem, eu vou ser a primeira a dizer, Sim. meu, vai, Sim. vai. Então é isso que é muito legal, porque qual é o teu propósito de estar aqui? Pegar o dinheiro no final do mês e pagar minhas contas? Poxa, que é o que acontece muito na padaria. Dificilmente alguém aprende para ser atendente de padaria, né? Eu vou fazer cursos de atendente. É difícil isso. Então, ali não, eu tenho a chefe de cozinha, eu tenho a menina que trabalha no caixa, que ao mesmo tempo ela é minha assistente financeira, né, administrativa. Então, ela curte, porque ela sabe da importância de ela trazer aquele feedback para a gente, de ela acompanhar tudo o que está acontecendo, de ela fazer toda a comunicação interna junto com a gente, né, daqui para ela e para a equipe. Então, eu acho que esse é o trazer o propósito do porquê está aqui. E o terceiro, se divertir, se tá ali. A gente passa Eu ia dizer isso, 8 horas, basicamente, se não mais, se não acontece, né, que nem até 1h da manhã, o cliente ficar 2. Passa 8 horas junto, passa muito mais tempo acordado, né, aqui dentro, com os colegas de trabalho, do que com a própria família em casa. Então, se você não vier para cá para se divertir, para a gente fazer um negócio, sair de casa, aquela sensação assim, Com peso, tô né? indo trabalhar, né, massa, volta para casa e fala, pô, fiz o que eu tinha que fazer, foi show. Para quê, gente? Entende? Eu acho que as pessoas... É claro que a questão financeira joga a gente num círculo vicioso de trabalho, de fazer o que tem que fazer para ganhar dinheiro para pagar a conta, né? Ok. Mas se a pessoa não busca essa identidade, esse propósito do saber o porquê que está fazendo isso ali, o que eu quero com aquele dinheiro que eu vou ganhar ali. Ela vai fazer minimamente o trivial que ela tem que fazer. Exatamente. E o cliente sente isso. Né? Exatamente. O cliente sente. Gente, vocês quando forem lá, eu convido vocês a prestarem atenção. Sentem na frente do bar. Eu vou dizer ali porque são os dois que aparecem, né? Claro, Sim, são os dois sim. que ficam de frente para o público. Sim. Mas o quão gostoso é vê-los trabalhando. E as pessoas falando, pô, o drink tá legal, eu quero um daquele, eu quero um desse. Então, assim, eles fazem com gosto, com carinho, e isso é gostoso. E eu estendo, é claro que eu estou falando dos dois, mas eu estendo para toda a equipe. Sim. Do saber por que tá ali. Então, eles realmente curtem, aproveitam. Nós temos cantores, ontem mesmo foi um deles que mais faz bagunça com o pessoal da cozinha. Toda a equipe da cozinha vai na janela. Porque eles começam a cantar, eles começam a fazer bagunça, eles começam a brincar, pedem música. E deu uma pausinha, consigo ir, beleza, todo mundo se diverte. Né? Não tem, no final do expediente, junta a galera, senta, conversa. E isso, claro, demora um século para se construir uma equipe assim, né? Mas quando se constrói é tão gostoso que a gente fica com aquele orgulho assim de dizer, poxa, é gostoso trabalhar ali. Ana, eu sempre falo uma frase que é assim, de tantas palestras que a gente acaba vendo no dia a dia, muita coisa você realmente não lembra, mas tem coisas que marcam. E um dia o palestrante disse assim, se domingo à noite, quando tocar a música do Fantástico, começa a te dar uma depressão, que você lembra que é segunda, muda teu ramo de trabalho. Você não está feliz. Não está feliz. Sabe? Se aquela segunda-feira é um martírio para você, exatamente. Pô, quando você tá, vamos começar a semana com tudo, já te prepara no domingo. Exatamente. Eu faço muito isso, inclusive. Domingo eu me preservo em muitas situações porque eu quero começar a segunda matando a pau, porque querendo ou não, teu combustível vai diminuindo durante a semana. É o dia de descanso. Não tem hora do sextor, é porque literalmente ali tu estás na tua reserva, estás finalizando a tua semana, tu já vem com a cabeça. Mas a segunda é a segunda. E eu aproveito o final de domingo, por exemplo, a hora da musiquinha, eu não assisto, né? Mas a hora da musiquinha do Fantástico, para organizar minha agenda. O que eu tenho que fazer essa semana? Exato. Então, eu vou organizando, otimizando meus espaços, meus tempos e muitas semanas eu consigo tirar, por exemplo, a tarde de sexta-feira para fazer nada. Exato. Com o planejamento. Perfeito. Com a organização pessoal, com a organização da minha agenda. Perfeito. Deixando a minha rotina alinhada com trabalho, com filhos, com meus negócios pessoais. Então, eu gosto de fazer isso. Porque chega domingo à noite e vai aquele, essa semana tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. Exato. E é gostoso. E aí a segunda-feira não se transforma num troço martírio, ruim, né? num martírio. Bem pelo voltou, contrário, uma nova oportunidade. E, de fato, não está fazendo o que gosta. Se chega segunda-feira e não faz o que, né, está triste, está deprimente. Mas que vai ser a semana, Exatamente, a semana já começa errado, né? Ana, vamos focar um pouquinho nessa questão tua agora, desse esse novo foco teu, literalmente, que é palestras, que é... Como é que você pretende atuar? Como é que você pretende exatamente desenvolver? Você tem, carreira fantástica, uma expertise muito nítida, fala muito bem, não é à toa que foi comentarista da Rede Globo. Como é que você pretende atuar? Qual vai ser o teu foco a partir de então, dentro dessa carreira pessoal? Eu já tenho o projeto basicamente montado, né? E aí eu estou fazendo um portfólio de assuntos que podem ser abordados. E aí vai de acordo com
o que a empresa ou o que o cliente exige. Eu faço hoje ainda muitas palestras como atleta olímpica, então vou em escolas e falo um pouquinho do que a escola me pediu para falar, e, né, na questão de esporte, um pouco do que eu falei aqui. Grupos de mulheres empreendedoras, então volta e meia converso com alguns grupos, e hoje eu quero profissionalizar isso, então trazer como treinamentos como motivação para empresas. Por exemplo, eu quero motivar meu grupo de vendas. Eu quero uma palestra da Ana Amorim Olímpica para a minha equipe da Educação Física da faculdade. Então, atuar nesses ramos, com palestras, treinamentos, né, com pequenos... com o portfólio ali, aí eu vou dividir na questão de quais assuntos eu posso abordar, e aí a pessoa contrata o que ela acha interessante para aquele momento, para aquela equipe, para aquela empresa. Perfeito. E como é que o pessoal pode fazer para te contactar? Enfim, como é que faz para chegar até você? Eu sou do digital, né? Então, o Instagram está 100% ativo o tempo inteiro. Eu trabalho muito com o meu Instagram, com o Instagram do bar, com o Instagram da padaria. Então, eu estou basicamente parte do dia e grande parte do dia. Ali pra ti, pode mandar direct, a gente conversa. Eu vou trazer todo esse portfólio e essa novidade que está vindo aí para o Instagram também. Lá no Instagram tem o telefone que eles podem entrar em contato. Qual que é o teu Instagram? @anaamorim.oficial. Bem fácil. Bem facinho. anaamorim.oficial. Vai aparecer na tela também. Isso, ótimo. Ótimo. Já Gostamos. Isso aí, já auxilia bem. É isso aí. E aí a tua tendência é dividir então as ações. Vai ter o bar, continuar com o bar e também a tua carreira pessoal que vai fortalecer através dessa questão a questão do bar em si não me toma muito tempo. Eu não preciso estar lá presencialmente o tempo inteiro para fazer o que eu faço. Então, eu vou conseguir, à noite, estar no bar e fazer o que eu preciso fazer, ou então tirar uma manhã, uma tarde para fazer todo o trabalho da programação da semana, e o restante do tempo eu vou trabalhar então com as palestras e os treinamentos. E o maridão te auxilia lá no bar? Ele está lá direto também, tem que estar fazendo, né, toda a parte de compras, toda a parte de controle operacional ali da equipe. Então, tá muito legal. A equipe inteira tá muito bacana. E a mudança é muito radical na parte de gestão, falando mais propriamente dito, da padaria para o bar. Explica um pouco para nós essa mudança de chave em termos Os processos do dia são basicamente os mesmos. Tá. A compra, o recebimento, os pré-preparos, né? Todo o mise en place para deixar organizado para a hora que começar o movimento. Toda a organização do estoque, do que falta, do que precisa, do que tem que fazer, do que nós temos, enfim. É basicamente a mesma. Só que ali parece-me que tem algo diferente no sentido de alegria, assim, a padaria era um negócio das pessoas... descontração maior. Eu não sei explicar, mas assim, a padaria é um negócio que a pessoa sai do trabalho, vai lá, toma um café, compra um pão e vai para casa. Eu tenho que sair, deixo meus filhos no carro, pego a rosca, entro no carro, vou para casa. Ali é um lugar onde a pessoa entra, senta e descontrai. Então, automaticamente vem essa ideia de diversão, de descontração. E é diferente para a gente que trabalha também. Por incrível que pareça. É uma relação mais afetiva. É uma relação mais divertida, digamos assim. Então, todo mundo... talvez a padaria tu é mais rápido, né? É ágil. A pessoa vem, pega e vai embora. Mesmo quem tu quer não comer, cria. quem quer comer numa padaria, a gente come porque quer comer rápido, não quer ir no restaurante. Exato. Agora, à noite, não. Ali é o momento de desaceleração, né? Você tá ali curtindo. Ele observa mais os detalhes, né? Ele tá mais atento, né? É alimento também, tem compra e venda também, mas é um outro momento da pessoa. É outro momento. É outro perfil de cliente. E para quem trabalha, fica mais gostoso? Fica bem mais gostoso trabalhar. Tanto que vocês vão perceber quando vocês forem lá, a alegria, a galera brincando, correndo, né? Porque daí tem dia que dá um sufocão. Sexta-feira, geralmente, é um dia que dá sempre muito movimento. E mesmo assim, tu vê a galera rindo, se divertindo, é gostoso. E quando toma umas a mais, como é que tu observa que é uma situação nova para ti, como hoje você prestando um serviço, a padaria não tem isso, e lá, o cliente está um pouco mais animado e tal. Tem todo o lado bom e tem o lado ruim, né? Tem o cliente que se passa e tá tudo bem, a gente entende, a gente tem a noção, né, do que acontece no bar, mas a maioria curte realmente, vai lá para curtir, se diverte. E até estava falando num grupo de amigas minhas, uma delas não sabia que eu era a proprietária do bar. E aí ela virou e falou, cara, é verdade que tu é a dona do Bar da Oma? Eu falei, sim, tu já foi lá, gostou, tal... Cara, eu conheci meu marido lá. Caraca. Então, assim, a gente já fez casamento lá dentro. Maridos que já se... Né, casais que já se conheceram lá dentro. Então, cara, é massa. Isso é muito gostoso, fazer parte disso. Ana, e tu já pensou até em termos de turismo, o produto que você tem na mão, quer dizer, o cara que vem de fora, Bar da Oma... Já está no nosso planejamento. Agora a gente vai atacar empresas de agências de turismo
né? E as empresas de hotéis e pousadas que trazem muito turista, né, para cá. Então, Incluir no roteiro. exatamente, inclui no roteiro e quem sabe no roteiro até da própria prefeitura de Blumenau, que tem um roteiro Gastronômico alemão, agora, né? Como é que chama? Então, incluir isso, porque querendo ou não, traz muito a nossa tradição, só que de uma forma muito divertida. E isso vai ser bacana, estar dentro desse roteiro, né? Então, tá para os próximos meses. Aí, para agosto, setembro, a gente já vai começar a atacar Porque esse é lado. muito estratégico. Quer dizer, o próprio nome, a conotação inteira é Sim, característico muito daqui. sim, né? muito. Você lembra lá de João Pessoa, você vê lá, tem alguma coisa que marcou também. E Roma e toda essa Exatamente, parte. exatamente. Né? Fantástico, Nedinho. Acho que a Ana pode mostrar aí para nós, todo um lado. Atleta nós já conhecíamos, né? Essa parte comentarista também. O sucesso fantástico, esse sobrenome Amorim é sinônimo de handebol, de sucesso, de êxito. Verdade. Né? O teu pai, um baita empreendedor do ramo de padarias, também marcou época, marcou história, sem sombra de dúvidas. Ele é a grande né? inspiração, a minha grande inspiração, né? Quando eu terminei de jogar, quando eu parei de jogar, as pessoas me perguntavam, tá, tu vai ser treinador agora? Vai O ser caminho natural, né? fisioterapeuta? Vai ser personal? Vai ser... Gente, não, eu não quero trabalhar com esporte. Ah, mas por que tu não gosta? Não, bem, pelo contrário, eu gosto. Só que eu não sou uma pessoa para ficar ali na quadra, por exemplo. Eu olhava para o meu pai e eu via ele fazendo as coisas que ele me encantava. Ele é minha grande inspiração como administrador, como gestor, né? Tanto que a principal coragem que eu tive para dizer eu vou encerrar a padaria veio dele. Falo, pai, está acontecendo isso, isso e aquilo. Qual é a tua opinião? O que tu acha? Ele sempre foi uma grande inspiração para mim, porque ele é um cara inteligente e ele observa as coisas de um lado neutro, digamos assim. Ele olha os dois lados, né? O que está acontecendo, o que pode acontecer, o que não vai acontecer. Ele fala, cara, vai, te joga. Eu falo, mas desculpa. Aí comecei a chorar na frente dele. Falei, desculpa, é toda a tua história ali dentro, né? É a minha história também, mas tem muito mais a tua do que minha. E isso me machucava, porque eu tinha medo de encerrar a padaria para me jogar no meu projeto pessoal, mas, querendo ou não, e muita gente veio me cobrar, pô, mas a padaria era do teu pai, sabe? E tendo esse, não é o aval dele, mas esse empurrão dele em dizer, querida, vai, minha filha. É o que vai, precisava, porque né? Então, assim, me deixou tranquila. Eu encerrei a padaria sem precisar grandes choros, sem precisar grande pesar, luto, entende? Foi gostoso porque eu encerrei de uma forma gostosa a história dele também. E ele me dando o ok e falando, filha, tá certo, é isso que tu tem que fazer, se te joga porque vai, tu é sucesso. Para mim foi o que... Mas foi muito da tua parte, um respeito muito grande, porque você poderia não ter feito nada disso. Exato. Simplesmente tomar a tua decisão e... Exato. Né, não, ficar eu tenho sabendo... muita consideração por ele. Né? Toda a minha história. A mãe e o pai, na verdade. Sim, a mãe sempre esteve seus junto, pais, dando né? apoio, dando suporte. Ela foi a confeiteira dele de 11 padarias. Uma confeiteira para 11 padarias, tu imagina? A loucura mulher isso, né? é Imagina, né? sensacional também. Então, assim, eu tenho muito eles como base para minha vida. Manda um beijo para eles, estão assistindo. Ah, pai e mãe, ó. Eles sabem, eu falo todo dia. Eles se enchem o saco porque eu chego lá, eu abraço, beijo e falo, ó, eu amo vocês, tá? Eu amo vocês. Fica registrado, né? Exatamente. Um abraço especial a eles, sem Exato. dúvida nenhuma. Talvez eles não tenham dimensão quanto eles são conhecidos, mas a gente que está do lado de fora sabe dessa história. Os seus pais são fantásticos, pessoas reverenciadas por toda a competência. E como família, e todo o apoio que deram na carreira esportiva, né? E na carreira empresarial De também. ficar longe mas... dos filhos, né? Os filhos foram para a Europa e tu foi embora. imagina lá em 2003 me colocar dentro de um avião e falar, vai, filha, para onde tu vai? Para Macedônia? Oi, para onde? E que não tinha o contato que tem hoje, não tinha internet que tem hoje para você conversar. Cara, era Skype, olhe lá. E assim, era uma vez por semana para falar com eles. E assim, hoje eu penso, eu não faria isso com os meus filhos. Mandar para um país completamente desconhecido, para uma cultura completamente desconhecida. Cara, meu pai e minha mãe foram guerreiros, assim. Ana, tu calcula eu que tenho um filho que vai fazer 18 anos esse ano. Pois é, Eu nem imagino, já com essa idade. Exatamente, é desafiador, É assim. muito fácil eles falar, na hora H... E eles encararam com coragem. Hoje meu pai fala, eu sou pai de 2 atletas olímpicas. E com todo respeito, com orgulho. toda admiração, mesmo. Ele e a mãe são grandes responsáveis da nossa carreira esportiva e do nosso sucesso de empresa. A Duda hoje está tocando a empresa dela também lá. Agora vai ter o bebê, e aí toda a parte de empreendedorismo meu, dela, do meu irmão, que acaba não aparecendo, Teu porque irmão, tem exatamente. 2 irmãs, né, famosas. Mas é muito gostoso porque a gente tem essa noção do quanto eles foram importantes. E eles têm essa noção, assim. Na verdade, a família abençoada e linda que vocês Graças têm. a Deus. Um abraço muito especial, viu? Muito especial mesmo do coração. Então, Edinho, é uma aula, literalmente, não tenho dúvidas do sucesso que ela vai ter palestrando profissionalmente, porque já faz as palestras, a questão vai é profissionalizar, né, Ana? Isso, Fazer isso. essa organização.
Então, para nós é um orgulho. Falar em Ana Amorim, fala em Duda, fala nos pais, fala em todo mundo ali. O próprio irmão, como você falou, tem um fardo pesado, que com 12 irmãs desse tamanho... Ele acaba não aparecendo. Mas tem a sua competência também, com certeza. Exato. Então, tá aí, fica a dica, né? O Bar da Oma, um baita convite a todos e, evidentemente, que a gente possa continuar aí. O Sheila já tendo ela ao anotou, nosso no lado. sábado é a feijoada, domingo é costela. Costela defumada. Costela defumada. Naquele smoker. Show de bola, Sensacional. muito bom. Agradecer muito a Ana por estar presente aqui conosco, compartilhando aí um pouco da sua história, dos planos que ainda vão vir, que sem dúvida nenhuma vão ser sucesso. Agradecer ao nosso patrocinador Master, né? Sem ele a gente não estava aqui. Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender. A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveis_BNU. E lembrar que é o episódio número 70, não falei no começo? Chegamos aí ao episódio número 70. Que é a idade da Oma, né? É isso aí. Exatamente. Chegamos na idade da Oma. Desculpa, eu preciso corrigir. É o episódio 68. Pô, 68? Errei de novo, então? Errou de novo. Caramba! É muito episódio, já tá Tá começando. diminuindo o salário, vai Sucesso. diminuir. Como... Mas Mas isso quer dizer que 69 anos, tá fora de ordem, então? Tá fora de ordem. Ah, rapaz. Mas continua na idade da Oma. Vou te Continua Tá Vai. perfeito, é. É uma alma jovem. Estender também meu agradecimento, Ana. Apesar de eu não sou tão ligado aos esportes quanto o Mazinho e o Edinho, mas eu sempre gosto muito de assistir esses vídeos do Tandy, como eu vi a palestra dele, pude assistir presencialmente, agora ouvindo você falar. O Edinho falava muito sobre o Ayrton Senna e a minha frase de fechamento do meu TCC foi uma frase do Ayrton Senna que foi a mesma que ele usou no TCC dele. Perfeito. Então eu adoro esse gás que os esportistas sempre nos mostram que dá para todo mundo botar na sua vida, independente se for empresário, se for CLT, o que você for. Né? Exato. Você pode aprender muito com os esportistas e eu gosto muito disso. Muito obrigado. E olha como impacta, né, Sheila? Como impacta, só para finalizar teu comentário sobre isso, quando o Ayrton Senna faleceu no dia do aniversário do Edinho, o Edinho tinha apenas 5 anos de idade. E olha como impactou nele toda uma história, não precisou acompanhá-lo em carreira, estar acompanhando, mas o que fica, o legado, O legado que ele deixou. é isso, né? Então, só E pra... eu sempre lembro a frase de cabeça, não preciso nem ler. Ao que tange empenho e dedicação, não existe meio termo. Ou você faz bem feito, ou não Eu faz. li essa frase ontem. fantástico. Ayrton Senna Legal. E essa foi a frase que eu fechei meu TCC também. Perfeito. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E agradecer a você que esteve conosco, pedir que você passe lá no Instagram e no Facebook para se inscrever, para curtir a nossa página lá, mandar seus comentários, mandar suas perguntas para os nossos convidados. E no YouTube e no Spotify você consegue assistir ou ouvir no Spotify, né, todos os nossos episódios que estão lá disponíveis para você também. Canal No Topo Podcast. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Maravilha. Ana, eu particularmente suspeito de falar, como eu disse a você, e sou fanático pelo esporte. A tua irmã não me conhece, provavelmente, mas a gente acompanha há muito tempo. Como o Sheila falou, o Edinho é meu irmão mais novo e pegou muito esse legado também. A gente sempre torcendo demais. Perfeito. Somos Blumenau acima de tudo e nos orgulha do tamanho que você não tem ideia. Então, primeiro, te agradecer Imagina. por tudo que você construiu, pela carreira belíssima, por tudo que você nos representou. Olha, em grandes ligas, sem dúvida nenhuma, nas principais do mundo, do planeta, como a tua irmã, que chegou a esse ápice, uma coisa impressionante. Então, esse orgulho, essa conquista é nossa também. A gente se orgulha, chega a arrepiar, porque quem gosta de verdade sabe o que isso significa. O quanto que, de fato, isso para nós é um feito fantástico. Então, agradecer por tudo isso. Segundo, pela tua presença, que tu tenhas muito sucesso, que tu possas continuar dessa mesma forma que tu fosse tão exitosa enquanto atleta, e você já é uma vencedora enquanto empresária, mostra claramente pela continuidade dos negócios do teu papai, que foi outro grande percussor, tua mamãe, e hoje com esse novo projeto, da qual eu só tenho a te desejar. Que Deus te abençoe e ilumine, muita saúde, muito sucesso, e que vocês possam continuar nos orgulhando ainda mais. Então, daqui, a gente só quer aplaudir e cada vez mais poder reverenciar a todo esse talento. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada. Eu que te agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho da história do esporte, um pouquinho da história de como empreendedor e aí já jogar aqui a ideia do novo projeto, né, daqui para frente, do novo desafio. Então, é muito gostoso falar sobre isso. E eu queria agradecer, então, a vocês e parabenizar vocês também por todo o trabalho que têm feito, com essa criação de conteúdo e essa entrega tão verdadeira e tão forte que vocês têm feito aí, o público que acompanha vocês. Eu agradeço por estar aqui. Maravilha. É isso. Se é no Topo Podcast, esteja conosco, estejamos juntos, com certeza todos nós estejamos no topo e com convidados dessa forma tão especiais que a gente faz com muito carinho.
traz para poder brindar aí a sua carreira, as suas dúvidas serem sanadas, você que nos indica, você que nos dá exatamente, né, as possibilidades de acessar a tal convidado, e é dessa forma participativa, construtiva, que nós podemos ter aqui, por exemplo, uma Ana Amorim, assim, tantas pessoas que por aqui passam e podem agregar conteúdo. Então, estejamos juntos. Contamos com você também no próximo episódio, com mais convidados para lá de especiais, que com certeza vão agregar também na sua vida e na sua carreira profissional. Um grande abraço a todos e até lá.